Shalom, shalom, bom dia. Passando aqui para falar um pouco com vocês sobre doutrina das Sagradas Escrituras. O que acontece? Ontem eu assisti um vídeo aqui no Instagram, onde um reverendo presbiteriano famosíssimo chamado Augusto Nicodemos Lopes, ele fala assim: o dia do descanso, do culto para o cristão é o domingo, é o primeiro dia da semana. Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. O Shabat, o sábado, é o dia de descanso do judeu. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Embora Êxodo capítulo 20, quando Deus, no Monte Sinai, dá a Sagrada Escritura, a Torá, a Moisés, embora lá nos 10 escritos, nos 10 mandamentos, esteja dizendo que o Senhor fez tudo em 6 dias e descansou no sétimo, como está em Gênesis capítulo 1, e descansou no sétimo. E ali Deus vai falar assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Embora esteja escrito na lei acerca do sábado, o sábado não foi dado ao povo judeu. O sábado foi dado à humanidade. Adam, em hebraico, significa homem, humanidade. O sábado foi dado à humanidade. Quando Deus cria todas as coisas, você vai pegar o relato de Gênesis, então vai estar lá que no sexto dia, no primeiro dia, vai falar lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou a luz dia, as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, aí você vai ver: e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas, e fez a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo, e a expansão debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E aí Deus vai narrando, Moisés vai narrando aqui aquilo que Deus falou para ele acerca da criação. E aí é o primeiro dia, e é o segundo dia, é o terceiro dia, e é o quarto dia, o quinto dia, e é o sexto dia. Deus faz o homem. Aí fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E aí depois disse que Deus, no sétimo dia, descansou. E aí Deus santificou o sétimo dia. E disse Deus que o sétimo dia era dele. Era um dia dado à humanidade, a Adão, à humanidade, para um dia de descanso. E Deus disse que nesse dia nem você, nem sua família, nem seu filho, nem você, nem sua mulher, nem seu filho, nem seu visitante, nem o estrangeiro na sua casa, nem o seu animal, nenhum trabalho faria nesse dia. Que 6 dias você iria trabalhar e fazer toda a sua obra e descansar no sétimo, porque o sétimo era o dia para a santificação, um dia para você se achegar ao eterno. Deus fez o homem com o objetivo de se relacionar, Então o sétimo dia é o dia do Shabat.
é o dia para você descansar de toda a obra que você fez durante os 6 primeiros dias da semana. E é um dia para que, enquanto você descansa e abre mão de todos os afazeres, de todas as preocupações, de todos os seus objetivos humanos e pessoais, então nesse dia, abrindo mão disso tudo, você se achegue a Deus e passe um dia na presença dele. E se santifique, você separa esse dia. Santificar significa separar. Você separa esse dia para que você se relacione com o seu Criador. Então, é falácia dizer que o sábado é o dia do descanso do judeu. Não é do judeu. O judeu é um povo escolhido, não é o judeu, é o hebreu, né? Porque judeus são os descendentes da tribo de Judá e Erudá, né? E se tornou uma religião, né, que dentro dessa religião tem os seus braços, assim como você no cristianismo tem o catolicismo. Aí o catolicismo gerou uma filha, né, que chama protestantismo. E dentro do o catolicismo tem o católico ortodoxo, tem o católico carismático, né, tem os franciscanos, tem vários braços de catolicismo. Que talvez você não saiba disso e não conheça, mas tem. E dentro do protestantismo, que é a filha do catolicismo, nós temos o batista, presbiteriano, anabatista, metodista, Assembleia de Deus, congregacional, né? E adventista. E aí está tudo dentro dos protestantes. No judaísmo, nós temos os zelotes, os essênios, os fariseus, os saduceus, né? Então tem vários braços de judaísmo também. Agora, o povo hebreu é um povo escolhido. Deus se revela a esse povo que vem da descendência de Adão. Adão gerou a Sete. Sete gera algumas pessoas no caminho que da descendência de Sete vem Noé. Noé gerou Cã, Sem e Jafé. E da descendência de Sem vem Abraão, que é o pai da fé. E é o homem escolhido por Deus para desse homem fazer uma grande nação. E aí, de Abraão, nasce o povo hebreu. Um povo escolhido, um povo separado, um povo a quem Deus se revelou, é um povo tratado por Deus como menina dos olhos dele. Eu acho bom você parar para pensar um pouquinho antes de falar mal do judeu e perseguir, porque é a menina dos olhos de Deus, né? Porque o judeu está dentro do povo hebreu. E aí, né, que são 12 tribos, né? São 12 tribos de Israel. Israel é a nação santa. É a nação separada, escolhida, eleita, para ser a nação do povo, a nação que revela a Deus ao resto da humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que os oráculos de Deus estão com os judeus. Deus deu a eles a palavra dele, a lei, os mandamentos, os profetas vêm dos judeus, né? Todas as escrituras que você conhece como Bíblia Sagrada foi revelada e confiada ao povo hebreu, aos judeus, né? E aí o sábado foi dado à humanidade, porque antes de ser criado, gerado esse povo, Deus deu lá no Éden o Shabat, o dia de descanso. Então, à luz das escrituras não existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado. Não existe isso à luz das escrituras. À luz das escrituras existe primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia. E o sétimo ganhou um nome dado por Deus. É o Shabat de Elohim. É o Shabat do Senhor. É o Shabat, o dia de descanso. É o dia separado de Deus.
O Shabat é o dia de Deus, é o dia onde Deus marcou dentro da semana para se encontrar com a sua criatura, com o seu povo, né? Então, falar que o Shabat é do judeu é mentira. O Shabat é da humanidade, é um presente de Deus. Porque se Deus não faz um dia de descanso para você, você seria escravo. Você não seria livre. Quem cumpre Shabat é livre. Ah, mas o meu Shabat é domingo. É papo fiado. Sabe o que significa domingo? Domingo em inglês é Sunday. Você já parou para pensar? Sunday é sol. Você já parou para pensar nisso? Você sabe quando que foi alterado o sábado para o domingo como dia de culto? Foi no ano 400 e pouco da era comum, da era cristã. Sabe quem inventou isso? Os papas católicos, nos concílios. Né? Depois eu posso fazer outro vídeo para dar nome aos bois, para dizer o concílio, quem foi o papa, por que Constantino inventou essa história. Sabe quem que era o deus do Império Romano? Sol Invictus. Coincidência, domingo, sol, né? E aí, Sol Invictus, o deus romano, greco-romano. Mitra, na linguagem grega lá, né? Que era o deus de Constantino, que criou o catolicismo romano. Que diz que é a religião que Jesus criou. Mentira, Jesus era judeu, rabino, chamado de rabino pelos seus discípulos. Todos os discípulos de Jesus eram judeus, todos, sem exceção. Os 12 escolhidos por ele, todos judeus. Ah, quando era pregada a palavra se convertia gentio, sim, o gentio se convertia, se tornava o quê? Messiânico, judeu messiânico, cristão. Mas lá dentro do judaísmo, que era a fé de Jesus. Jesus era fariseu, era do judaísmo dos fariseus. Isso está nas escrituras, está lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. E outra, por que o catolicismo, para criar essa religião, porque todo império, para dominar o mundo, o império é um sistema político. O sistema político, para poder influenciar as massas, precisa de uma fé, precisa de um Deus. E eles precisavam criar a religião do império. Aí eles pegam o cristianismo, no caso, os judeus messiânicos, os judeus que professavam a fé no Machia, no Messias, que é Yeshua, Jesus, em grego, né? Então eles pegam, vê que aquela fé era uma fé de impacto forte, que estava crescendo. Então, temendo que os judeus messiânicos, né, cristãos, messiânico em hebraico, cristão em grego, mas a palavra é a mesma, ungidos, né, separados. Então, temendo que eles dominassem, então eles falam o seguinte: vamos pegar isso aí, que já está na boca do povo, e vamos oficializar como a religião do império. Mas aí, para isso, precisava desconstruir alguns dogmas, algumas doutrinas, e aí eles foram criando doutrinas. Primeira coisa que aconteceu no ano 325 depois de Cristo, com Constantino, oficializando o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, a primeira coisa que eles falam, né, é que tinha que separar os cristãos dos judeus. Nos primeiros concílios da igreja, que aconteceu em Jerusalém, em Jerusalém, né, ali quem estava ali? Pedro, Tiago, João, né, os apóstolos. Quando vem no ano 325, mais ou menos, depois de Cristo, eles se afastam, eles tiram os judeus, deixam os judeus de fora. Você não vai ver nenhum judeu nos concílios de Niceia, de Trento, né, e de tantos outros concílios aí. E aí eles começam a criar dogmas. Aí eles mudam o dia sagrado.
Não, o dia sagrado agora não é mais o Shabat de Deus, de Elohim. É o dia do sol, de Mitra. Você não sabe disso, porque você não estuda. É porque fica acreditando em tudo que ouve e fica num carinho com essa religiosidade, num carinho que é até difícil de me ouvir quando eu venho explanar a verdade para você, a verdade que está nas Sagradas Escrituras. E aí eles foram, mas como é que justifica essa troca do dia de sábado, que é o dia que, se você lê em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus já foi assunto aos céus, você vai ver que os discípulos de Jesus se reuniam todos os sábados, como de costume, nas sinagogas dos judeus. Lá em Corinto, a igreja que estava em Corinto, a igreja de Laodiceia. Mentira! Não está a igreja lá, é Querilá, é congregação, sinagoga. Sinagoga já é uma palavra grega, não é judaica. Judaica é Querilá, congregação. Aí sinagoga, que já é uma palavra grega, ela foi inserida, é um estrangeirismo. Como hoje a gente tem site, web, que são palavras de origem inglesa, que estão dentro do nosso vocabulário, que você já fala naturalmente como se fosse português, mas não é um estrangeirismo, foi uma palavra que entrou para o idioma, e aí sinagoga ficou oficializado ali como um estrangeirismo. E aí você vai ver em Atos dos Apóstolos que eles se reuniam aos sábados nas sinagogas. Mas como que vai justificar essa troca? Tem que dizer que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E aí como é que te engana? Porque você não conhece as leis judaicas. Você não conhece judaica, que a gente fala hoje, porque ficou oficializado como dos judeus. Mas, como eu falei, a lei, o mandamento do sábado foi dado para a humanidade, e você vai ver lei no Éden, antes dos 10 mandamentos, antes da Torá, antes do Pentateuco, você vai ver lei no Éden, tanto que foi descumprida uma lei e o homem, por causa disso, morreu, perdeu o seu estado de glória e passou a ter um estado de mortalidade. E aí você vai ver que a palavra de Deus fala que as pessoas andavam na presença de Deus aqui, e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse andar com Deus é andar num sentido de santidade, em meio a uma humanidade que estava se espalhando pela terra. Depois, com o pecado do homem, o homem é expulso do Éden, é colocado na terra para arar a terra, e aí vai se multiplicando, e aí você vai ver em Gênesis que também a maldade vai se multiplicando, o homem vai se tornando cada vez mais pecador, mas no meio de uma sociedade perversa e má, existiam homens que se destacavam por ser justo. E justo, ato de justiça, são atos de obediência, de proximidade a Deus, de cumprimento das leis de Deus, que eram naturais. Caim matou Abel e sabia que estava transgredindo. E ninguém tinha dito ainda, não tinha lei para dizer não matarás. Mas Deus coloca dentro do teu coração a lei dele. A criança pequenininha não leu ainda sobre a lei, mas já sabe quando está fazendo uma coisa errada, porque a lei de Deus está estabelecida dentro do homem. E aí você vai vendo que antes da Torá já existiam as leis, já existiam as normas de conduta, Então são leis dadas à humanidade e reveladas a um povo, entregue a um povo para que esse povo guarde, preserve e ensine aos outros povos, Então, porque você não conhece a tradição judaica, a tradição de um povo que foi eleito para guardar os princípios de Deus, porque você não conhece as festas que estão relatadas no livro sagrado, então você não sabe que Shabat não é o dia é o sétimo.
Shabat é um nome dado ao sétimo dia. Mas o que significa a palavra Shabat? Descanso. Então, na época de Jesus, até a época de Jesus, lá no meio do povo hebreu, existiam algumas celebrações que o povo recebeu de Deus para fazer, dentre eles a Páscoa. Se você ler Êxodo, capítulo 12, você vai ver o relato de Deus instituindo a Páscoa, o Pessa. Pessa é passar por cima, é saltar. Páscoa, essa palavra que você conhece aí, já é uma palavra deturpada. Quando você pensa em Páscoa, você pensa em coelhinho, em ovo de Páscoa, chocolate, isso está fora, tá? Pessa tem a ver com passar por cima, ou seja, iria haver uma mortandade na terra do Egito, e Deus institui o Pessa para que um cordeiro fosse sacrificado para morrer no meu e no teu lugar por causa dos nossos pecados, ou seja, ia morrer para poder o sangue dele ser passado no umbral da porta da casa dos israelitas, a fim de que o anjo da destruição da morte, quando visse na porta o sangue do cordeiro, ele não entrasse, ele saltasse aquela casa, passasse por cima e fosse para a próxima, e na porta que não era encontrada o sangue do cordeiro, ele entrava e matava o primogênito daquela casa. Então, em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver a instituição da Páscoa. E Páscoa, que é no 14º dia do primeiro mês do ano, que no calendário bíblico esse primeiro mês chama Abib, que hoje é chamado de Nissan. Então, no primeiro mês do ano, no mês de Abib ou Nissan, no 14º dia, era o dia de Pessa, da Páscoa. Esse dia é um feriado nacional, igual hoje que você está aí comemorando o Dia da Consciência Negra, e é um feriado nacional, o Brasil todo parou, é um Shabat anual. É um dia de descanso anual. Então eu tenho o Shabat semanal, que é no 7º dia. Eu tenho os Shabatot, né, que são os sábados, no plural, anuais, que são os feriados. E aí acontece que no mês de Abib, ou Nissan, no 14º dia, naquela semana temos 2 Shabat. Temos 2 Shabat. Temos o Shabat semanal e o Shabat anual. Ou o anual e o semanal, dependendo de quem vem primeiro. E aí, se você olhar as Sagradas Escrituras, se você for lá para o livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, em português vai estar assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo dos céus, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Né? Até aqui no verso 6. Então, olha, no fim do Shabat, quando despontava o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro. E Yeshua não estava mais lá. Então vamos parar para pensar. Em primeiro lugar, o nosso calendário gregoriano é um calendário solar. O dia começa à meia-noite e termina às 23h59.
No calendário bíblico não é assim. Lembra que eu li lá e fiz questão de ressaltar? E foi tarde e manhã do primeiro dia? O dia no calendário bíblico começa à tarde, no pôr do sol. Então, quando o sol se põe, que para nós varia aqui entre 17, 30 e 18 horas, mais ou menos, dependendo da época, da primavera, do verão, do outono, do inverno, vai ter uma variação de horário. Mas quando o sol se põe, encerra o dia e começa o outro. Então é no pôr do sol. E aí, o que acontece? O Shabat, ele começa no pôr do sol de sexta-feira, do sexto dia. E ele termina no pôr do sol do sétimo dia, iniciando o primeiro dia da semana. Então, no pôr do sol do sétimo dia, quando o sol se põe, encerra o sétimo dia e inicia o primeiro. Então, aqui em Mateus 28 está falando assim, no português, e no fim do sábado, ou seja, entre 17h30 e 18 horas, quando despontava, quando está iniciando o primeiro dia da semana, as mulheres que guardavam o sábado, né, um povo obediente a Deus, obediente, né? Então guardavam o Shabat, estavam lá se relacionando com Deus. Quando terminam o Shabat, elas correm para o sepulcro e chega lá, o anjo fala: o que vocês vieram fazer aqui? Vieram buscar Jesus? Ó, vem aqui ver, ele não está mais aqui. Se quando acaba o sábado e começa o domingo, está começando, ela chega lá e não está, vamos dizer que no nosso calendário, se às 23h59, quando está acabando o sábado, meia-noite, quando desponta o domingo, à meia-noite elas chegam lá, o anjo fala: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Para pensar, ele ressuscitou no domingo? Se no primeiro momento, quando desponta o primeiro dia da semana, quando começa, quando inicia o primeiro dia, elas chegam lá e ele já não está, ele ressuscitou no domingo? Não foi, né? Foi no sábado, né? Agora vamos lá para Marcos. Marcos 16. Como está escrito lá? E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Olha só, olha como que está a narrativa aqui, diferente de Mateus. Mateus foi logo direto ao assunto. Mateus falou do sábado semanal. Quando acabou o sábado, iniciando o primeiro dia da semana, as mulheres correram para o sepulcro, chegaram lá, não encontraram ele. Marcos inicia falando de outro sábado, que se você não tem aquele conhecimento cultural da Páscoa que eu te falei, do feriado, e que Shabat significa descanso, não é o dia da semana, o dia da semana é o sétimo, né? O Shabat significa descanso, pode ser semanal ou anual, e tem até Shabat de 7 em 7 anos, se você examinar as escrituras. Se você seguir a orientação de Jesus, né, examinar as escrituras, porque julgar nela conhecer a mim, porque se você estudar as escrituras, se você estudar a cultura sobre a qual as escrituras foram reveladas, né, se você estudar as leis de Deus, se você estudar as festas de Deus, não são festas judaicas, são festas de Deus. Deus estabeleceu festas, são em torno de 7. E aí você vai entender o desdobramento. E aí você precisa também ter um pouquinho de conhecimento dessa língua aqui, ó, hebraico, ó. Você precisa entender, foi nessa língua aqui e na língua aramaica, aonde a Brit Hashadá, que você chama de Novo Testamento, foi falada. Nos dias de Yeshua HaMashiach se falava aramaico, que é uma língua semelhante ao hebraico. E aí você precisa conhecer essa cultura aqui. E aí Marcos, que é um judeu,
que conhece a tradição, que conhece a lei de Deus, que festeja, né, que pratica as festas dadas por Deus, ele então começa a falar aqui. Ó, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Elas não foram. Acabou o sábado, elas não correram para o sepulcro. Elas foram comprar aromas para ungir o corpo. Porque se você não sabe, quando Yeshua fala, né, da Páscoa, ele fala assim, ó, vão lá, vai na casa de um homem chamado Simão, fala com ele que convém que o Senhor realize aqui na casa dele a ceia da Páscoa, e aí compre lá os ingredientes para fazer os pães ázimos, sem fermento. O pão da Páscoa, o pão da ceia é sem fermento, é ázimo. Matizar. Então, vai lá e realiza, porque convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos salteadores, né? Na mão dos líderes de Israel e dos romanos, para ser morto. Na Páscoa, o cordeiro é morto no 14º dia do mês de Abib, ou Nissan, nos dias de hoje. Então, aquela celebração seria a última. E Yeshua, naquele dia, ia morrer. Ele falou, convém que eu, como foi dito pelo profeta Joel, né, que como Joel passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, convém que o Filho do Homem passe no ventre da terra. Ou seja, ele ia ser morto, iria ser sepultado, e aí passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Vamos terminar essa leitura aqui, eu vou voltar nesse ponto dos 3 dias e 3 noites, que Jesus fala que ele tem que passar no ventre da terra, assim como Joel passou no ventre do peixe. Então, Marcos fala aqui, Marcos capítulo 16, verso 1 em diante, vai falar, e passado o Shabat, o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Para quem não sabe, essa Maria, mãe de Tiago, é a Maria, mãe de Jesus. Tiago é irmão de Jesus. O apóstolo Tiago, Yaakov, no nome hebraico, Tiago é o nome grego, é a mãe de Jesus. Então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mãe de Jesus, e Salomé compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Até aqui. Então, ó, depois de que narra o evento do primeiro dia, do nascer do sol, aí já o contexto fica igual ao de Mateus, né? Não fala dos soldados, mas fala que eles veem a mulher, falam, não temas, vocês vieram buscar Jesus, né? Ó, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E aí você vai ver o seguinte, passado o sábado, as mulheres não vão para o sepulcro, elas vão comprar, vão no mercado. E aí, quando é o primeiro dia, de manhã cedo, ao nascer do sol, ou seja, quando o sol está nascendo, que é o início do dia,
elas vão lá e ele já não está. Então, aqui nós temos, nesse contexto aqui, 2 sábados. O sábado da Páscoa e o sábado da semana, que encerra a semana, que quando acaba, iniciando o primeiro dia, elas vão lá, mas ele já não estava mais lá. Elas vão de manhã, ao nascer do sol, está começando o dia, e ele não está mais lá. Então são 2 contextos aqui, que você vê que Jesus não está no sepulcro no primeiro dia da semana. Ele já havia ressuscitado. E aqui, na Brit Hachadá, no Novo Testamento, traduzido do aramaico, Marcos, capítulo 16, vou dar uma lida aqui, para a gente ver como que se comporta a tradução direta do aramaico para uma tradução do grego. Aí, Marcos, capítulo 16, fala assim: e quando passou o Shabá, Miriam, Maria, de Madalena, e Miriam, a mãe de Jacó, e Shelomite, Salomé, compraram especiarias e foram para ungí-lo. E no início da manhã, no primeiro dia após o Shabat, tem 2 Shabat aqui, foram ao sepulcro quando o sol estava nascendo. Ou seja, termina o primeiro Shabat, elas vão comprar especiarias, que é um Shabat anual, a Páscoa. A Páscoa aonde Jesus foi crucificado. Jesus é crucificado na Páscoa, no dia 14 do mês de Abib ou Nissan, à tarde, porque o cordeiro é morto à tarde, lê lá em Êxodo no capítulo 12, então ele tinha que cumprir as escrituras, ele é morto no dia 14 de Nissan, à tarde, e antes, aí você vai ver na narrativa da crucificação que os judeus estavam apressando, eles estavam preocupados porque iria encerrar o Shabat, iria iniciar a festa dos pães ázimos, e eles tinham que encerrar aquilo ali, eles tinham que sepultar a Yeshua. Então, eles crucificam Jesus à tarde, por volta da hora 9, às 15 horas, Jesus expira, há um grande terremoto, o véu do templo se rasga, ele é morto. Aí, como teve esse terremoto, houve uma grande escuridão, os soldados romanos pegam uma marreta, vai lá, quebra a perna de um soldado para ele morrer mais rápido, porque eles estavam demorando a morrer, e aí vai na perna do outro, o ladrão do outro lado quebra também, e quando foi quebrar a perna de Jesus, um outro guarda fala, não precisa, ele já está morto, porque tinha que se cumprir as escrituras de Isaías, que dizia que nenhum dos ossos do Cordeiro de Deus seria quebrado. E aí ele pega uma lança, fura ao lado e sai, água. O sangue com água, E aí eles verificam que Jesus já estava morto, furou o lado dele, E enfim. E aí depois remove todo mundo da cruz, a família de Jesus ali pede o corpo e, se eu não me engano, acho que é José de Arimateia, eu não lembro o nome do cara, um dos judeus lá, ele tinha comprado uma sepultura, que ainda não havia sepultado ninguém, ela estava virgem, e aí ele empresta para que Jesus fosse sepultado ali. Então, o que acontece? Essa narrativa da morte é num Shabat anual, num dia de feriado, que é o Pessa, a Páscoa anual, que é um feriado anual. Aqui também a gente, Só que aqui eles fazem no domingo, Tem uma manipulação do calendário. Enfim, quando termina então esse Shabat, existe um tempo
um lapso temporal. E aí, quando acaba o Shabat semanal, porque esse Shabat aqui da Páscoa, né, nesse contexto, foi no meio da semana. E aí, quando chega o Shabat semanal, quando acaba o Shabat semanal, no primeiro dia da semana, tá ali no primeiro dia da semana, então significa dizer que foi após o Shabat semanal. Aí, ao despontar do dia, ou ao nascer do sol, as mulheres chegam lá e ele já não está mais lá. E aí você vai ver aqui no grego, ó, aqui tem 2 sábados, né? Opze de sabaton. De opze os couze eis mian sabaton e eu teve Mariam e Magdalena, Cai e Ale Maria Teorezai, Tom Tafon. Então, está falando aqui que quando encerrou o sábado, no primeiro dia da semana, isso aqui eu estou em Mateus 28. Quando, no fim do sábado, despontando aqui, iniciando o primeiro dia da semana, né, no final do sábado semanal, Maria e Maria Madalena, elas vão ao sepulcro. E aí o anjo vai dizer ali, tem todo aquele contexto. Só que aqui no grego está bem claro. Tem 2 sábados aqui. Eu grifei. É só porque eu queria localizar para te mostrar. Ó, tem sabaton e sabaton aqui, ó. Então, existe uma falácia que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Aí você conta assim, sexta, sábado e domingo, 3 dias. Vamos voltar para aquele contexto agora. Eu já expliquei para você que tem 2 contextos aqui, 2 narrativas de Marcos e de Mateus, falando que no final do sábado, no início do primeiro dia da semana, as mulheres vão ao sepulcro, o anjo fala, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Não fala que ele ressuscitou nem no sábado e nem fala que ele ressuscitou no domingo. Mas fala que quando acaba o sábado, logo no início do primeiro dia, elas vão ao sepulcro e ele já não está mais lá. E aí vamos contar. Olha só, 3 dias, todo mundo sabe que se você tem um evento que se deu às 15 horas do dia, ele morreu e foi sepultado em torno de 15 horas. Ele morre, expira às 15, e vamos botar aí que todo o trabalho, né, ele às 16, porque ele tinha que ser sepultado antes do final desse sábado aqui. E ele tem que, então, ser sepultado. Vamos botar aqui que entre 15 e 17 horas ele foi sepultado. E aí a Bíblia fala que ele tem que passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então vamos lá. Vamos considerar, ele morreu às 15, está lá no texto bíblico, 9ª hora. Aí você tem que ir lá para o contexto histórico, judaico, né, do calendário hebreu, do calendário bíblico, para entender que o dia encerra e começa à tarde com o pôr do sol, né? Com o pôr e o nascer do sol começa, encerra um dia e começa o outro. E aí, o que acontece? Ele tem que ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Está escrito nas escrituras, dito por Jesus.
Então vamos considerar que entre a morte e o sepultamento, a morte se deu às 15 horas. No nosso relógio, lá é a hora nona. Né? Vamos considerar que na hora 10ª ou 11ª, entre 16 e 17 horas, ele é sepultado. E aí, nós somos inteligentes, né? Passa uma noite aqui, até o nascer do sol, correto? Uma noite, e aí depois um dia. Aí vem 17 horas do outro dia. Uma noite e um dia. É o primeiro dia. Dia 1. Né? Porque um dia completo tem o dia e a noite. Né? A metade é luz e a outra metade é treva. A luz chamou dia e a treva chamou noite. Mas esse ciclo entre luz e treva, entre dia e noite, completa um dia inteiro da semana. Então ele tem que ficar 3 dias e 3 noites. Então vamos lá. Primeiro dia aqui, sepultado, um dia, uma noite. Então, ele morreu no dia 14, às 17 horas lá do outro dia, inicia o dia 15. Né? Aí, 17 horas passa uma noite, um dia, né? Uma noite, um dia, segundo dia. Aí, passa uma noite, outro dia, terceiro dia. Então, 14, 15 e 16. Agora, vamos lá. Vamos considerar que ele morreu às 17 horas, às 15 horas da sexta-feira. Às 15 horas da sexta-feira. Aí ele ressuscitou no domingo. Então, vamos lá. Sexta-feira às 15 horas. 15 horas de sábado. Um dia. 15 horas de domingo. 2 dias. 15 horas de segunda. 3 dias. Ele ressuscitou no domingo ou na segunda? Agora, se você considerar que ele ressuscitou no sábado, que é o dia sagrado, como as escrituras dão a entender, e você contar para trás 3 dias e 3 noites, a gente vai chegar numa quarta-feira, que é o mais provável. Ele morreu na quarta, às 15 horas, foi sepultado às 16 ou 17 horas, quarta para quinta, entre 16 e 17 horas, um dia, quinta para sexta, entre 16 e 17 horas, 2 dias, sexta para sábado, entre 16 e 17 horas, 3 dias, no final do Shabat, ele ressuscita, e aí no início do dia, do primeiro dia da semana, do domingo, as mulheres vão lá e não encontram ele. É bem mais lógico que o Mashiach, o verbo eterno de Deus, ressuscitasse no dia sagrado, porque quem o ressuscitou foi Deus. E ele não ia dar honra para Mitra, para Sunday, para o sol, não ia dar essa honra. Deus, a palavra de Deus diz, e Deus fala: minha é a honra, minha honra e a minha glória não darei a outrem, nem as imagens de escultura. Então, se a gente analisar, ser um ser pensante, desprovido dessa religiosidade sem sentido, se parar de ir atrás de falácia, de doutrina de demônios, como as escrituras dizem, aí se a gente analisar o texto, né, se a gente se interessar em buscar o texto traduzido do original, da língua original, falada pelo povo judeu. Jesus era judeu, Jesus era rabino, Pedro, Paulo, Timóteo, Lucas não era nem apóstolo, né?
Mas se você for ver ali Bartolomeu, Paulo, que vem depois, o próprio Judas, o traidor, todos eles eram judeus. Todos, sem exceção. Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, são 2 Tiago, tem Tiago, o Zelote, André, Filipe, né, Bartolomeu, Tomé. E aí sou ruim de guardar nome, mas os 12 apóstolos, todos judeus, todos que têm uma cultura hebraica, que falam hebraico dentro das sinagogas, que é a Lashon Kodesh, que é a língua sagrada, e no dia a dia falam aramaico. E o grego era uma língua considerada gentílica, de ímpios. A língua greco-romana era uma língua pagã. Os judeus nem entravam na casa de um pagão, quanto mais falar a língua deles. Os do Sinédrio, os doutores da lei, porque eram homens políticos, para se relacionar com Roma, com os Césares, né, com os imperadores e com os guardas, eles aprenderam o grego, assim como o inglês, porque na época o grego estava para a humanidade como o inglês está hoje, que é uma língua universal. Na época era o grego, só que um religioso, para falar das Sagradas Escrituras num contexto hebreu, judaico, jamais falaria uma língua pagã, porque o hebraico é a Lashon Kadosh, ou Kodesh, é a língua sagrada, criada por Deus lá no início. Quando narra a criação em Gênesis 1:1 fala, Bereshit bara Elohim et Hashamai vaet haaretz. Né? No princípio criou Deus o Aleph e o Tav, o alfabeto hebraico, Aleph e Tav, primeira e a última letra do alfabeto, né, que pode ser usado como uma preposição ali, mas a gente tem o segredo, o Sod, né, que são os segredos que estão dentro da língua hebraica e das Sagradas Escrituras no contexto hebraico. Então, no princípio criou Deus o alfabeto, e com o alfabeto os céus, e com o alfabeto a terra, com a língua, com a Lashon Kodesh, com a língua sagrada. E um judeu que se preze não ia falar dentro do contexto de divulgação dos ensinos sagrados uma língua pagã. Essa é a verdade. E aí vem um camarada dizer que o cristão, o dia do cristão é o domingo. Não é. Quando você não cumpre as Sagradas Escrituras, você está pecando. Jesus falou em João, capítulo 15, né? Vamos ler aqui em português, para você não dizer que não está escrito, que eu estou manipulando. Se eu não me engano é João 15, deixa eu só confirmar aqui. É 14, João 14. Jesus fala assim, ó, João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardai os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Ruach HaKadosh, HaKodesh, o Espírito de verdade, ou Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqueles que têm os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha só. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Que está em Mateus. Eu estava aqui. Poxa vida, eu estava com o texto aberto aqui hoje e eu não estava nem pensando em falar, mas veio aqui na minha mente agora. A respeito, Jesus falando a respeito dos mandamentos. Tá aqui. Aqui não. Achei. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Jesus fala assim. Eu vou ler aqui na Peshita, que é do aramaico. Deixa eu abrir aqui no português, que foi traduzido do grego. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Vou ler primeiro em português. Fala assim. Eu vou ler as duas vezes em português, mas um é traduzido do grego, o outro traduzido do aramaico. Um é João Ferreira de Almeida e a outra é a Peshita. Ele fala assim: não cuideis, em português, lá a Bíblia que você tem aí, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Quando fala lei aqui, fala Torá, que na verdade a tradução mais fiel é ensinamento. Eu não vim destruir os ensinamentos e nem os profetas. Não vim abrogar, ou seja, anular, invalidar, revogar. Não vim, eu vim cumprir. E aí as pessoas pensam que esse cumprir aqui, que ele cumpriu tudo, e aí nós que estamos nele não precisamos mais cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J, na verdade é um traço, ou um tio, que na verdade é um Yud, porque no hebraico não tem J e não tem tio. Já começa por aí. No aramaico também não. Então, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Ó, esse céu que você vê e essa terra onde você pisa vai passar. E aí, nem um traço, nem um Yud, que é uma letra, né, que representa o I do aramaico e do hebraico, se omitirá da lei, da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, qualquer hora, não está falando dele, ele falou, eu vim cumprir, não vim abrogar, mas, olha, enquanto essa terra, esse céu não passar, nada da lei, nem um traço, nem um Yud, nem uma vírgula, nem um tio, nem um J, letrinha nenhuma, caractere nenhum dessa lei, desse mandamento, passará, né? Será omitido, sem que tudo seja cumprido. Aí ele fala, agora ele está falando, não dele, mas de nós. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, ou seja, eu violo e ensino a violar, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar a cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Aí vamos ler aqui na Peshita. Ó,
Mateus 5,17. Não pense que vim afrouxar a Torá e os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Vou completar, ou seja, vou dar um entendimento. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passe os céus e a terra, nem um iude ou uma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Portanto, aquele que afrouxar uma dessas menores mitzvot, ou seja, um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. Ora, Jesus revogou, eu não preciso cumprir? Você quer ser pequeno ou grande no reino dos céus? Eles estão afrouxando a lei de Deus, estão descumprindo e ensinando a descumprir. São guias cegos, caminhando uns aos outros para o abismo. Nós temos que guardar as Sagradas Escrituras. Quando Jesus está falando isso aqui, não existia Novo Testamento não, gente. Ele ensinava a Torá, a Taná, que é a Torá, os profetas e os escritos. Então, era a lei, os profetas e os escritos, que são os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Jó, Reis, Samuel, Ruth, Juízes, são os escritos. Profeta, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Naum, Abacuque, Obadias, são os profetas. E a Torá, os 5 mandamentos, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Quando Jesus está falando isso, gente, não existia Brit Hashadá, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi depois de Jesus há algum tempo. Acho que, salvo engano, né? Não venha me condenar se eu errar a data, mas se eu não me engano foi lá no ano 20, depois de Cristo. Os apóstolos iam escrevendo essas cartas aqui para as sinagogas, para ensinar a Torá, ensinar como devia ser o comportamento dos novos convertidos a Yeshua, aqueles que reconheceram que Yeshua era o Mashiach. Então você vai ver, né? Eu tenho ensinado, eu falo, olha, quando você for estudar qualquer carta, a carta de Paulo aos Romanos, vai lendo a carta de Paulo aos Romanos e vai conferindo com Atos dos Apóstolos. Atos é o livro geral, conta a história dos atos, dos acontecimentos da igreja, né? Daquele lá, das congregações, dos apóstolos, dos discípulos do Mashiach, né? Que eram conhecidos inicialmente como os nazarenos, ou como os do caminho. Né? Depois é que vem essa palavra cristão, lá depois, lá em Constantino. Então, lá até minto, não foi Constantino não, a palavra cristão, porque existiam querilá e sinagogas que eram lá no meio do povo pagão, né? Roma, por exemplo, tinha uma querilá, tinha a sinagoga lá, e aí lá falava grego, então quando falava os ungidos, os messiânicos, falava cristão, Messim em hebraico, que é messiânico, né, que são os do Mashiach, do Messias. Os seguidores do Mashiach são os Missim, os messiânicos. E os seguidores do Cristo, Mashiach é ungido, Cristo é ungido, Mashiach é hebraico, Cristo é grego. Então os seguidores do Mashiach são os Missiins, os messiânicos. Os seguidores de Cristo, os cristãos. Numa língua, né, na Lashon Kodesh, que é na língua sagrada, no hebraico, e o outro no grego. Então, quando estava no meio dos gentios, né, dos povos pagãos, eram falado grego.
e quando estava dentro da cultura judaica, a língua era o hebraico e o aramaico. E aí, né, messiânicos para um, cristãos para outro, mas tudo é a mesma coisa. No final, todos são seguidores do Salvador, do ungido, do Machia, do Cristo. Então, quando você for ler, vou ler a epístola de Tiago, lê o que Tiago está falando e pega o contexto que está em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando você vem aqui em Romanos, você vem em Romanos, aí tem a passagem aqui falando, Paulo falando, né, tal, aos Romanos, e vai narrar aqui a prisão de Paulo. Aí se você for ver lá em Atos, capítulo 9, se eu não me engano, Atos 9, você vai ver essa mesma narrativa, né? Quando Paulo vai a Jerusalém, né? E ali ele se encontra com Tiago e com Pedro. Então, tá tudo que está acontecendo, narrado nas cartas, tem um acontecimento recíproco em Atos. E aí você vai comparando. E você vai vendo no livro de Atos e também nas epístolas aonde que eles se reuniam, né? Igreja é uma palavra grega, né? Que é eclésia. Eclésia, que era o lugar de reunião dos políticos. Aí foi adotado para substituir a palavra sinagoga, que também é grega, mas que faz menção a Querilá, a congregação. Mas essas diferenças de nomes, né, na língua, foi usada para afastar você do contexto judaico, da história judaica, que vai te ensinar toda uma cultura para você entender a Sagrada Escritura. Ou seja, eles querem só te enganar. Eles só querem te enganar, porque fazendo você transgredir a lei, te faz um maldito. Simples assim. O que é pecado? A palavra de Deus diz, João fala, pecado é a transgressão da lei. Se eu te ensino a descumprir, a transgredir a lei, eu te torno um pecador. Um pecador é um maldito. E se eu te ensino a lei, você passa a cumprir, você se torna um tzadik, um justo, um santo, um bendito, um bem-aventurado. Feliz o homem, bem-aventurado, né? Então é isso. Eu me irritei com o ensinamento de Augusto Nicodemos errado. É um cara teólogo, deve saber ler melhor do que eu, porque eu não dei continuidade. Eu fiz bacharel em teologia, mas não concluí o curso. Não fiz o trabalho de conclusão de curso e ficou faltando 3 matérias. 3 períodos, um período de 3 matérias, que é português, grego e hebraico. Eu não concluí, não fiz o trabalho de conclusão de curso. No entanto, todo o restante do seminário teológico de 4 anos eu fiz. Só que eu não me aprimorei em ler. Eu dou uma lida razoável, busco a interpretação, eu tenho ali os livros, né, que são dicionários, para poder interpretar, para poder vir aqui examinar o básico, para poder ter um entendimento correto dentro do original. Tanto o grego está respeitando direitinho, está respeitando a questão dos sábados. O problema é que a gente não... Até no português, se a gente fizer uma leitura sincera, despreendida de valores religiosos, porque minha família toda é católica, porque minha família toda é evangélica. E aí? Se eles forem para o inferno, tu vai também? A salvação é individual, pô. Temos que ser seres pensantes, né? Já dizia o filósofo, penso logo existo. Então, pô, vamos examinar. Quando fala que Jesus cumpriu, que não precisa mais, ele está falando qualquer, pois que violar vai ser chamado de pequeno, né? Isso para não dizer se corre o grande risco de não entrar, né, no reino dos céus. Aí
Pô, você vai ler ali, você vai ver, pô, no sábado, acaba o sábado, quando desponta, quando começa o primeiro dia da semana, ela vai lá, ele não tá mais lá, pô, logicamente falando, pô, comparado com a questão dos 3 dias, né? Eu não posso pegar umas horinhas da sexta e dizer que completou um dia inteiro, né? Pelo amor de Deus, né? Eu pego umas horinhas da sexta-feira aqui, no final ele foi sepultado à tarde, né? E aí eu vou contar um dia aqui com algumas horinhas, depois o sábado inteiro, aí o domingo. Nem completou também as horas todas do domingo. Ficou um dia e meio. Pela cultura católica, cuja filha da Igreja Católica, que são os protestantes, vão nesse barco aí, nessa mentira, nessa falácia, pô. Um dia e uma noite, né, vai completar quando fechar o ciclo de 16 ou 17 horas aqui, até 16, 17 horas do outro dia, até 16, 17 horas do outro, até 16, 17... 3 dias e 3 noites, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho apego à religião, não. Nem ao judaísmo. Eu gosto muito. Hoje, se você me perguntar, o que você pretende? Seguir o judaísmo. Mas eu tenho apego às doutrinas deles que não estão na Bíblia? Não. Porque existe a cultura, existe as tradições, mas eu não me apego. Ó, eu tenho kippah aqui, ó. Eu tenho kippah. Se eu for na sinagoga, eu boto kippah, pô. Tem que respeitar, né? Se você for na Assembleia de Deus, a mulher lá não pode usar calça comprida. Tu vai frequentar a Assembleia de Deus usando calça comprida? Pelo amor de Deus, né? Você tem que respeitar a cultura, a doutrina daquela igreja, daquela querilá, daquela congregação, daquela sinagoga. Então, aí tem dois. Tem um que combina mais com o meu cabelo. Ó. Tá vendo? Então, quando eu vou lá na sinagoga, só fui uma vez, tá? Pretendo voltar. Ainda não voltei não, mas pretendo voltar. Vou de kippah. Se eu for na Assembleia de Deus pregar, eu tenho que botar gravata, terno. Agora, se eu for na Lagoinha, eu posso ir lá pregar com essa camisa aqui e de calça jeans e tênis. Se eu for na Bola de Neve, eu posso ir de bermudão, taquetel, todo florido, com aquela camisa florida, cheia de prancha de surf, e chegar lá, e aí, meu irmão, qual é? Tudo bem? Tudo na paz? Tá tudo certo. São as tradições. Agora, a tradição não supera a letra da lei, da palavra. Vale o que está escrito. E aí, minha gente, para desses apegos aí. E conhecereis a verdade vos libertará.